Olá, cainitas da página Ideias de Jogador. Hoje, para ajudar a todos a criar a sua personagem no Vampiro V5, faremos um passo a passo de componentes do ato de completar uma ficha. Ao mesmo tempo que falarei as minhas opiniões desse processo e a diferença com o V3 e se elas ajudam ou não no jogo. Esse vídeo é praticamente uma sequência do dos clãs, então se ainda não viu, dê uma olhada e se não quiser perder os próximos vídeos de Vampiro, curta a página no Facebook para ter acesso a outros materiais de RPG. Todas as quartas e sábados e aos domingos, vídeos sobre o V5. Primeiramente, quero dizer que o livro do V5, em algumas partes, é extremamente organizado e bem feito, e às vezes confuso de ser usado, pois repete informações algumas vezes, e outras precisa ficar folheando à frente para ver coisas que ainda não faz ideia do que é. E para jogadores novatos pode ser um problema. Mas, na parte de criação, eles inicialmente têm uma boa organização, só que mais de uma leitura possivelmente será necessário para entender o processo por inteiro, pois tudo começa muito simples e depois vira uma confusão total. De qualquer forma, a parte inicial é bem simples. Conceito básico, clã e senhor. O livro divide esses três tópicos, mas eu os vejo dentro da mesma ideia. A minha visão é que essa é a alma do personagem, onde imagina sua personagem como um todo. O nome, profissão, o abraço, o porquê do abraço, se é que sabe disso. O qual o relacionamento com seu senhor e qual sua relação com os outros membros do clã e com os outros da sua facção. Se realmente já foi apresentado, tudo isso tem que ser pensado antes de colocar qualquer ponto em sua ficha. A sua ficha não é somente uma ferramenta para jogar, ela é uma representação de tudo sobre sua personagem. Os pontos nela têm que serem explicados. Uma personagem no Vampiro com briga 4 que nunca teve um treinamento ou não gosta de estudar, a luta é algo que não pode ser feito. Alguém com muito dinheiro que não tem ideia de como funciona o mundo que ganha dinheiro é também algo muito estranho. Então, pense muito bem na alma de sua personagem. Assim, tenha uma grande ideia de como foi a sua vida antes de ser o vampiro e depois, pois esses dois pontos são extremamente importantes para o seu vampiro. Afinal, influenciam tudo na sua ficha. Com todos esses tópicos cruciais pensados, é hora de começar a colocar os pontos que o livro nos diz para terem atributos. 1 em 4, 3 em 3, 4 em 2 e 1 em 1. A antiga distribuição do V3 era 7, 5 e 3, e cada um desses números tinham que ser colocados primeiro na coluna. Então, por exemplo, 7 em físicos, 5 em mentais e 3 em sociais. Esse tipo de distribuição forçava a mão do jogador a se tornar um especialista logo de cara em algo, ao mesmo tempo que nada te pedia de colocar 5 em mais de um atributo, o que o transformava em um especialista em duas coisas, e com tamanha importância dos status básicos. Isso era muito poderoso nas mãos corretas. Com o novo sistema, temos uma liberdade maior para a criação, pois não temos que atribuir nada nas colunas, e sim colocar os pontos diretamente. E sem a presença de um 5, tudo fica mais equilibrado e menos poderoso nesse ponto, o que é contradito em outras partes da ficha. As habilidades também mudaram o modo de serem distribuídas. A minha opinião desse aspecto é o mesmo da distribuição dos atributos. Tem maior liberdade, só que com menos poder. No V5, existem 3 tipos possíveis de distribuição que pode escolher, sendo faz tudo: 1 em 3, 8 em 2 e 10 em 1. Balanceado: 3 em 3, 5 em 2 e 7 em 1. Especialista: 1 em 4, 3 em 3, 3 em 2 e 3 em 1. Novamente, não temos que atribuir as colunas e depois distribuir. A antiga distribuição era de 13, 9 e 5. Como disse, maior liberdade com menos poder em relativamente algumas coisas, e adiciona uma especialidade livre em estudo, construção, performance, ciência. Mais sobre isso daqui a pouco. E ganha uma especialidade livre. Vamos falar sobre o que esses pontos representam no sistema Wood, que é o sistema de números baixos. Logo, ter um ponto em alguma coisa não é totalmente ineficaz. Isso significa um conhecimento mínimo dentro da área que estamos falando. Então, ter um ponto em briga significa que tem um conhecimento no assunto e já praticou tal de algum modo. Agora, com níveis maiores, essa compreensão do assunto melhora muito. Por exemplo, com 3 pontos em um conhecimento, pode ser uma profissão, ter um diploma, ensinar os outros. Com 4 pontos, está muito acima da curvatura da maior parte do mundo. E o nível 5 é um exemplo de como é feito um entre milhões com conhecimentos mais específicos.
Mas 5 não é o limite. Em situações de extremo poder, os níveis de 6 a 10 existem, mas são extremamente raros, até mesmo entre os vampiros. Então, não ache que ter um ponto é ruim. Ao mesmo tempo que a distribuição faz tudo, é muito estranha, pois ter 10 habilidades em um é extremamente fora de coesão, no meu ponto de vista. Alguns pontos em um, tudo bem, 10 é demais. Quando faço uma personagem, tenho sempre em mente o que disse no conceito básico. Ter tantas coisas iniciadas e nenhuma realmente desenvolvida não é algo que quero ter. Claro que isso abre a possibilidade para vários tipos de personagens, mas uma dica: tente fugir desse tipo de distribuição. Agora, sobre as especialidades. Este é um conceito portado de versões antigas. A que mais sou familiar é com a V3. Nesse sistema, pode ser colocado apenas uma especialização em cada habilidade ou atributo, e apenas depois de atingir o nível 4. Era extremamente rara, ao mesmo tempo que eram destruidoras quando utilizadas. No V5, qualquer ponto em habilidade pode ter uma especialização. Então, se tiver, por exemplo, computação 5, pode ter 5 especializações diferentes, cada uma para melhorar um tipo de rolagem. Se a sua rolagem tiver algo da sua especialização envolvido, ganhe um dado extra, o que não parece muito, mas acredite, qualquer coisa ajuda. Não tão bom quanto diminuir a dificuldade no V3, mas ainda muito bom. E agora, para escolher as disciplinas, é onde todo esse equilíbrio é jogado no lixo. Pois, primeiro, as disciplinas têm mais poderes do que antes e têm mais utilidades. Algumas outras sofreram debuffs, mas isso fica para o vídeo de disciplinas. E segundo, que distribui mais pontos naturais em disciplinas. Pode distribuir 2 em 2 disciplinas e um para outra. Tudo bem que os pontos extras, a maioria dos jogadores colocaria algum ponto nesse lugar, e sem a presença desses pontos extras e outras mudanças que falarei daqui a pouco. Meio que faz tudo balanceado, ao mesmo tempo que não pode começar com uma disciplina no 5 e teria que gastar bastante XP para isso. Isso causa um começo mais poderoso e um desenvolver mais lento, o que é um conceito bom para um jogo. O próximo passo é escolher o seu estilo de predador. Para jogadores do V3, isso vem do nada, assim como não ter que escolher uma natureza. Vamos dividir e entender. Quando criando uma personagem no V3, precisava escolher uma natureza e este era um grande passo. A sua natureza e comportamento eram basicamente a alma da personagem. A natureza que a personagem realmente era. Esse era o nivelador que o narrador usava para medir a sua interpretação, de modo direto, referente a seus planos. Também usada para recuperar a sua força de vontade, enquanto seu comportamento era como se comportar na frente de outros. E agora está dividido em 3 partes: estilo de predador, ambição e desejo. Vamos começar pelos estilos de predadores, que além de dizer qual o seu estilo de caçar humanos, eu também vejo como parte da sua natureza e da besta do vampiro, pois nada mais bestial do que caçar. Uma coisa muito importante é que ao escolher um predador, também pode ganhar e perder pontos em outras partes da ficha. Tem que ter em mente que o seu estilo não é o seu único meio de caça, e sim como costuma ou gosta de caçar, mas pode se modificar para sobreviver. Vamos aos estilos. Alley Cat, gato de beco. O nome é um pouco estranho, mas esse tipo de predador que age pela força. A personagem se alimenta de humanos fracos que consegue dominar com sua força ou táticas de guerrilha. Ao escolher esse estilo, ganha uma especialização em intimidação, assalto ou em briga, agarrar. Perde um ponto em humanidade. Ganha um ponto em potência ou em rapidez. Ganha 3 pontos em contato no mundo criminal, submundo. Posso ver muitos jogadores novatos com esse estilo, pois os fará se sentirem poderosos e na fantasia de um vampiro forte. Badger, escavador. Ao invés de caçar, prefere roubar, comprar ou beber sangue de corpos já frios, possivelmente envolvido em algum hospital ou mercado negro. Ganha uma especialidade em furto, abrir fechaduras ou manha, mercado negro. Ganha um ponto em mágica do sangue, apenas para tremer ou ofuscação. Ganha a vantagem de esôfago de ferro, que permite ingerir e conseguir nutrientes de pessoas mortas. E ganha a desvantagem inimigo nível 2, que precisa escolher o motivo. Grande potencial para ser interpretado dentro de um desses meios. Um jogador pode crescer em poder e influência, pois sangue é tudo no mundo dos vampiros. Sanguessuga. Prefere por beber o sangue de outros vampiros. Esse é um estilo de predador que achei muito legal, pois é totalmente insano, ao mesmo tempo que é uma ideia extremamente interessante, pois pode colocar esse sangue como pagamento por favores que faz para os outros vampiros.
Existem infinitas possibilidades. Uma que pensei que cria outros vampiros que caçam humanos e depois bebe o sangue deles, o que é mal visto dentro da Camarilla e da maioria das outras facções vampíricas. Imagine sendo algo como canibalismo. Ganha especialidade briga contra vampiros ou furtividade contra vampiros. Ganha 1 em potência ou metamorfose, perde 1 ponto de humanidade, aumenta a potência do sangue em 1, que é extremamente forte. Mais disso daqui a pouco. Ganha desvantagem segredo negro de 2 pontos, ou maldito também de 2 pontos. Ganha o defeito exclusão de presa. Humano, ou seja, pode se alimentar apenas de outros vampiros, normalmente. Pode quebrar essa regra, mas as consequências podem ser brutais a personagem, podendo perder humanidade e força de vontade. Um dos conceitos mais legais até o momento, mas cheios de problemas, o que faz o jogo ainda melhor. Cutelo. A personagem se alimenta de uma família humana que conserva ou que outra pessoa mantém para a personagem, o que é proibido dentro da Camarilla. Ganha especialidade em persuasão, manipulador ou furtividade. Cobertura. 1 ponto em dominação ou animalismo. As vantagens, segredo sombrio de 2 pontos. A vantagem, rebanho, um grupo de seres humanos que pode se alimentar de forma mais livre. Esse é um estilo arriscado, pois tudo depende do segredo dessa família. Se algo der errado, perde o seu rebanho e ainda fica com uma fama dentro da Camarilla. Consensualista. Sempre se alimenta com a concessão da pessoa que está tirando sangue. Pode fazer isso com algum tipo de desculpa de ser doação para a caridade ou um culto gótico, podendo chegar ao extremo de dizer às suas vítimas a sua natureza. E isso é visto como uma brecha na máscara. Ganha 1 especialidade em medicina, sangue ou persuasão, vítimas. 1 ponto em auspícios ou fortitude. 1 ponto em humanidade. O segredo sombrio de 2 pontos. O ato de quebrar a máscara ou algo parecido. O defeito, exclusão de presa. Pessoas que não querem ser drenadas. Outro que usa o segredo sombrio de um modo muito bom. Afinal, a personagem basicamente tem um esquema de pirâmide, que apenas ela ganha. Pense antes de ter que se alimentar nesse estilo. Fazendeiro. A personagem se alimenta exclusivamente de animais. Possivelmente tem um meio de controlá-los ou uma criação. E pode até mesmo nunca ter matado nenhum humano. Com isso, ganha especialidade em lidar com animais, algum animal específico ou em sobrevivência. Caça. 1 ponto em animalismo ou metamorfose, 1 ponto em humanidade. A desvantagem. Vegano de 2 pontos. Esse é um clássico para os gangréis e outros vampiros que gostam da humanidade e querem ficar longe de quebrar a máscara. Osíris. A personagem é algum tipo de celebridade ou comanda um culto ou algo entre os dois e se alimenta de seus seguidores. Com isso ganha especialidade em ocultismo, alguma arte específica ou performance, em algum tipo de entretenimento. 1 ponto em magia de sangue, apenas para tremer. Ou presença. Pode gastar 3 pontos entre rebanho e fama, distribui 2 pontos entre inimigos e defeitos místicos. A ideia é genial, pois mostra o quanto a nossa sociedade segue cegamente os ídolos, mesmo que eles literalmente bebam o sangue deles. Sandman. Se alimenta de pessoas dormindo e usa de furtividade para isso. Com isso ganha uma especialidade em medicina, anestésicos ou furtividade, arrombar portas. 1 ponto em ofuscação ou auspícios, 2 pontos em recursos. Um estilo de predador que é bem simples, mas exige bastante planejamento do jogador para conseguir entrar em casas nos tempos que vivemos. Rainha da Cena. Tomando a identidade de uma subcultura, um pequeno grupo de pessoas que tem crenças ou atividades diferentes da maioria, a tal modo que todos pensam que é um deles, e usa desse poder para se alimentar. Com isso ganha especialidade em etiqueta, com o grupo escolher. Liderança, com o grupo ou manha novamente com o grupo. 1 ponto de potência ou dominação. A vantagem, fama de 1 ponto. A vantagem, contato de 1 ponto. Uma das desvantagens, não é bem visto fora do grupo de 1 ponto. Ou exclusão de presa. Qualquer um que esteja fora da sua subcultura. Um estilo fácil de se colocar em um lugar e também de ganhar muitos benefícios, se jogar as suas cartas corretamente, pois já tem um grupo de pessoas que gostam da personagem.
Agora precisa trabalhar nelas, podendo transformar todas em seu exército pessoal. Sereia. Alguém que se alimenta durante o ato sexual, tendo que atrair as suas presas para o ato e conseguir drenar o sangue deles. Com isso ganha especialidade em persuasão, sedução ou em lábia, sedução. Um ponto em fortitude ou presença. A vantagem, aparência de 2 pontos. A desvantagem, inimigos de 2 pontos, um amante antigo ou alguém com ciúmes. Um grande estilo para os vampiros no meio dos humanos, pois traz à mesa uma das necessidades da maioria das pessoas. Só precisa de uma mesa madura o suficiente para usar tal estilo. No geral, os estilos de predadores tentam alcançar a maioria das possibilidades e também são equilibrados entre eles, mas sempre podem conversar com o narrador para fazer um estilo novo, obedecendo às regras vistas no jogo. A minha opinião é que com a retirada dos pontos extras e colocando vantagem e desvantagens para o estilo do predador, fica na mesma ideia da distribuição de pontos. Querem personagens mais poderosos, ao mesmo tempo que mais equilibrados de alguma forma. Ambições e desejos. Esses dois são de forma bem rápida os objetivos da personagem. A ambição é como se fosse o objetivo final da personagem. Por exemplo, se tornar príncipe da Camarilla, ser o mais rico dos Estados Unidos, algo que pareça ridículo, mas que possa ser alcançado de alguma forma. O desejo é algo mais momentâneo, qual o próximo passo para sua ambição acontecer. Isso pode mudar com certa velocidade, dependendo do que está acontecendo à sua volta. Por exemplo, meu desejo agora é conseguir terminar o script, a gravação e edição deste vídeo antes da próxima semana. O próximo passo são as vantagens, desvantagens e associação, o que infelizmente é um tópico grande demais para este vídeo. O que tem que saber é que pode gastar 7 pontos em vantagem, mais 2 pontos que ganhou do seu estilo de predador, e para associação pode gastar 1 e qualquer quantidade de vantagens que quiser. Se estiver prestando atenção, pode ver que existem vários meios de fazer uma personagem muito forte logo de começo. Tem que apenas fazer as combinações corretas e não se meter em uma enrascada logo de começo. Apegos e convicções. Esses dois juntos formam o caráter e o comportamento da personagem. Também estabelecemos a moral e a humanidade do seu vampiro, tanto de forma de pontuação e também de forma interpretativa. Ao fazer a personagem, tem que escolher de 1 a 3 convicções. Escolha bem e não as coloque em conflito direto com sua facção e com o estilo de predador. Por exemplo, pegar o Sandman e pegar a convicção que não machuca pessoas sem proteção. O livro nos dá alguns exemplos de convicção, mas pode fazer as suas, sempre conversando com o narrador sobre essas. Os exemplos são: não matarás. Matarás apenas os indignos, sem fé, em combate justo, em autodefesa. Algumas dessas convicções precisam ser conversadas com o narrador para maior lapidação. Nunca expor crianças à violência. Amar a todos como se fosse a si. Desobedecer é desonra. Proteger os inocentes do perigo. Coragem é a maior virtude. Sempre manter a vossa palavra. A verdade é sagrada, por isso nunca mentirás. Escravidão é maligna. Obedecer às autoridades. Meu país, certo ou errado. Ninguém me controla. Nunca usar drogas. Não torturarás. Os culpados devem ser punidos. Roubar dos ricos para dar aos pobres. Rejeitar as riquezas, pois tais corrompem. Nunca ir contra um grupo, facção ou cultura. Sempre ajudar mulheres em perigo. Proteger os desfavorecidos. Respeitar os dogmas de uma religião. Relacionado com as convicções, só que para todos. São os princípios ou regras da mesa, crônica, campanha. E esse é um sistema de metajogo imposto por todos na mesa. Ou seja, todos entram em um acordo sobre tais códigos morais que valem para todos. E a punição para a quebra desse é o mesmo da quebra das convicções da personagem, a perda da humanidade. Quero ir um pouco mais a fundo nesse assunto, pois é algo que afeta a interpretação de todos. Afinal, o narrador pode punir a personagem, ao mesmo tempo o jogador, por comportamento que às vezes ele não controla. Ao mesmo tempo que é uma grande ideia para deixar o jogo em um tom agradável para todos na mesa e ninguém sair traumatizado, ou mexer com alguns gatilhos que podem ser perigosos para alguns. Deixando bem claro que sou totalmente a favor que todos respeitem os traumas e problemas das pessoas ao seu redor, mas sou contra que precise de um sistema para impor tal comportamento. Esse não é um jogo para crianças,
é um material adulto, feito para pessoas maduras. Então, o que precisa é conversar com as pessoas na mesa para que esses tipos de comportamento não existam. E caso alguma ação ocorra para tal, o narrador e os outros jogadores se impõem, então lembram o jogador que isto não é legal de se fazer. E em caso de repetição, devem tomar atitudes drásticas. Afinal, esse é um jogo maduro, devemos tratar como tal. Não tirar pontos para tentar proteger, e sim ser direto. A personagem está no controle do jogador, então o jogador deve ser ciente e ser humano. Pode estabelecer tais regras, como lembretes, não como regras de sistema. Apegos. Um apego é uma ligação direta com a sua humanidade. São as coisas ou pessoas que te mantêm na linha entre a humanidade e a besta. São extremamente interessantes. Temos alguns exemplos de apegos. Pode ter quantos quiser. Um amado ainda vivo, como marido, esposa, amante, namorado, etc. Um filho ou filha vivo. Para os mais velhos, pode ser um descendente. Alguém que parece muito com uma pessoa amada do seu passado. Um humano relacionado a alguém que matou. Alguém que reconhece como um ser humano decente, que achou depois de anos vagando pelo mundo das trevas. Um humano que representa algo que teve grande ligação ainda quando vivo, como artista, jornalista, músico, etc. Alguém que simboliza um guardião de algo que tenha como sagrado ou importante. Agora, uma coisa que realmente é muito diferente, e também que achei muito boa, é realmente uma questão de opinião, mas deixe-me contar a história, porque acho que isso é extremamente interessante. Na mesa que jogo, por anos, toda vez que vamos jogar Vampiro V3, a maioria, ou quase todas as personagens, acabam saindo com algumas características em comum, que são força de vontade 10, vontade de ferro, imunidade ao laço de sangue e geração 5. Essa mesa joga Vampiro com turnos individuais e com todas as facções desbloqueadas. Então, a maior parte do jogo é o conflito entre os jogadores. Não se preocupe, todos são amigos e nunca tivemos nenhum problema com intrigas fora da mesa. Pelo contrário, isso nos deixa ainda mais próximos, mesmo tentando acabar com os personagens uns dos outros a todo momento. Com essa nova regra, temos a ideia que a geração de todos os jogadores é feita pelo grupo ou pelo narrador, dependendo do que o narrador tem em mente para o jogo, o que pode ser muito bom para todos. E assim, ninguém precisa gastar os recursos da ficha para conseguir uma geração maior. Assim, temos o equilíbrio entre os jogadores, o que é sempre bem-vindo. Cada nível de geração oferece aos jogadores uma quantidade de experiência para ser gasto na ficha, e também negativos para a humanidade. O que não precisa ser dito que faz todo o sentido do mundo para um vampiro, que já viveu por muito tempo. Esses bônus são Shielder, tempos modernos, 16ª, 15ª e 14ª geração. Potência do sangue, 0. 13ª e 12ª geração. Potência do sangue, 1. Neonate, abraçado entre 1940 e 1950. 13ª geração e 12ª geração. Potência do sangue, 1 mais 15 de XP. Ancillai, abraçados entre 1780 e 1940. 10ª ou 11ª geração. Potência do sangue, 2. 2 pontos de vantagens, 2 pontos de desvantagens, menos 1 de humanidade, mais 35 de XP. Ancillai é o último nível que o jogo nos provê, mas nada impede que façamos os nossos sistemas para gerações mais altas, o que faz os jogadores muito mais poderosos. Então, se for um narrador iniciante, se focar nesses primeiros tópicos é muito bom. Claro que depende muito do tipo de história que tem em mente ou qual tipo de jogo quer trazer para os seus jogadores. Pense muito bem nisso, pois as consequências serão sentidas nas primeiras sessões, se não na primeira. Vamos aos toques finais. Para sua força de vontade, some compostura mais resolver. Para sua vida, conhecido como HP/PV em outros jogos, some sua constituição mais 3. Coloque a sua humanidade em 7 e diminua ou some conforme seus bônus anteriores. Então, esse foi o guia para criar a sua personagem no Vampiro à Máscara V5. Muitos dos sistemas presentes não foram explicados, pois são bem complexos e por isso merecem uma atenção especial. Aos poucos, discutiremos e analisaremos todos os sistemas presentes no jogo, ao mesmo tempo que te darei ideias e opiniões sobre o assunto, e comparações inevitáveis com o V3. Até a próxima, cainitas!